rubro-negra, conforme vocês viram, a torcida deu um show no Maracanã. E é lógico, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a possibilidade da volta do Jorge Jesus e também da vinda aí do Galhardo, que são os dois prediletos da diretoria do Flamengo. A gente vai falar também sobre o mercado da bola, Rodinei, Andréas Pereira e a Leila quer comprar o Pedro. Leila, faz um pix de 600 milhões que a nação até leva ele para o aeroporto para deixar aí no Palestra Itália, tá? Em relação a técnicos, vamos falar também sobre o Vojvoda, né, que é o técnico do Fortaleza e está aguardando um contato do Flamengo para ver se consegue vir treinar o time rubro-negro. E o Flamengo já garantiu pelo menos 31,3 milhões de reais pelo, no mínimo, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Essas e outras vocês vão encontrar agora na Fly Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, será que existe a possibilidade da volta do nosso querido Jorge Jesus? Vamos debater esse tema porque tem muitos torcedores nos perguntando em relação a essa reunião que teve aí o Marcos Braz junto com o Bruno Macedo, que é o representante, como todo mundo sabe, do Carvajal, também do Jorge Jesus. Foi através dele que o Jorge Jesus chegou no Flamengo em 2019 e a informação trazida aí em primeira mão pelo Júlio Miguel Neto foi de que existiria uma reunião aí entre o Braz e o Bruno Macedo e realmente existiu essa reunião. Sendo que, em relação ao Jorge Jesus, segundo o Diogo Dantas do Jornal Globo, depois deles conversarem, é lógico, o Flamengo sempre vai tentar aí a volta do Jorge Jesus e a vinda também do Galhardo, que é um técnico que agrada o time do Flamengo. Em relação ao Jorge Jesus, segundo o Diogo Dantas, a família do Jorge Jesus não quer que ele volte para o Brasil, tá? E próprias palavras aí do jornalista do Globo foi de que somente um milagre faria o Jorge Jesus voltar para o time da Gávea nesse momento. Isso porque ele tem contrato, como todo mundo sabe, até junho de 2022. E as notícias são as seguintes que vêm lá de Portugal, que ele vai cumprir o contrato até o final, que ele não será demitido em dezembro. Somente, galera, se o Jorge Jesus quisesse e o Benfica quisesse, aí sim, os dois abrindo mão, nenhum pagando multa nem de um lado nem do outro, amigavelmente ele sairia sem multa, mas não é o caso a princípio. Então, segundo o Diogo Dantas, aí eu também acredito nisso, que seria muito difícil a volta do Jorge Jesus, só um milagre traria o nosso bom velhinho aqui para o time do Mengão. Em relação ao Carvajal, gente, foi o que eu já falei também. Ele tem contrato até junho de 2022. E o valor da multa dele, segundo o Fabrício, do Verdade Vermelho e Preto, é de 10 milhões de euros. O mesmo caso da multa aí, mais ou menos. Eu acho que é o mesmo valor da multa do Jorge Jesus. Então, fica também uma situação bem difícil, porque o Carvajal tá no Braga, né? Então, a gente vai aguardar até junho do ano que vem? Complicada essa situação, tá bom? Então, em relação a essa reunião do Braz aí, que o Braz se reuniu com o empresário do Bruno Macedo, as informações são essas que eu passei para vocês. E agora, nação rubro-negra, a piada já está pronta e é a seguinte: segundo o jogador, ex-jogador, né, Amaral, que é comentarista do Sport TV, a Leila, ela vem com a faca nos dentes querer contratar o nosso Pedro, né? Palmeiras, segundo ele, quer contratar o Pedro e também quer contratar o Gerson, ex-Flamengo. Galera, na boa, Leila, é mole. É só você fazer o Pix. Paga aí o valor da multa do nosso jogador, nosso Pedro. Ah, ele é banco. É banco, porque a gente tem capacidade de comprar, deixa ele no banco e usa quando precisa. Ótimo jogador, mas na boa, a gente vai reforçar adversário? É mole. Bota 600 milhões de reais através de um Pix, paga a gente, que eu levo ele até para o aeroporto. Mas vocês acham que a Crefisa, que a Leila, que o Palmeiras vai ter condições de pagar 600 milhões de reais? Aí é com vocês, queria que vocês respondessem isso, né? Porque para mim isso é uma piada pronta. Nem sempre querer é poder. A torcida do Palmeiras tá enchendo aí a caixa de mensagens do Pedro, fazendo campanha, pedindo para tia Leila, por favor, compra o Pedro pra gente, por favor. Mas isso aí, cara, é só querer. Poder já é outra história e eu tenho certeza que isso não vai acontecer nesse caso, né? O Palmeiras quer o Pedro, mas se tiver dinheiro, a gente até vende. Mas se não tiver dinheiro, irmão, é só contando história mesmo, como dizia o Paulinho Gogó. O que vocês acham? Venderiam o Pedro? Teria algum valor mínimo aí que vocês venderiam? Porque há um tempo atrás o Flamengo até estipulou um valor de mais ou menos 60 milhões de reais para poder vender o Pedro. Será que por 60
Desculpa, 60 milhões de euros. Será que por 60 milhões de euros valeria a pena um valor aí de mais de 300 milhões de reais? Coloca aí nos comentários, ou pelo valor total, que beira os 100 milhões de euros, ou por 60 milhões de euros. O que vocês acham? Venderiam a menos? Coloca aí nos comentários, mas leia lá. Você vai ficar a ver navios nesse caso. E nação, falando do mercado da bola, mais especificamente sobre o Andréas Pereira e também sobre o Rodinei. Né? Segundo informações, aí vamos começar pelo Rodinei, segundo informações do Vene Casagrande, o Flamengo recebeu uma proposta do Charlotte, time da MLS, Liga de Futebol dos Estados Unidos, para contratar, para comprar o nosso Rodinei, que tem contrato somente até dezembro de 2022. Então enxergo aí uma boa oportunidade da gente poder deixar o Rodinei ser feliz e treinar lá nos Estados Unidos, um país bem legal, e eu tenho certeza que em qualquer lugar do mundo esse cara vai ser feliz, porque ele tem uma áurea gigantesca ali, o cara tem um coração muito, muito bom. E os valores ainda não foram divulgados, mas vamos aguardar. O Flamengo se interessa em receber mais ou menos 30 milhões de reais pelo jogador. Vamos ver se pinta uma proposta aí, né, de em torno de 6 milhões de dólares. Eu acho que o Flamengo já negocia sem problema nenhum. Se vier uma abaixo dessa aí, o Flamengo vai avaliar também, porque o contrato dele só tem mais um ano de duração e no meio de 2022 já poderia assinar um pré-contrato aí com outro clube. Em relação ao Andréas Pereira, segundo o Daily Mirror, que é um jornal britânico, o Manchester United, né, que é o detentor do passe do Andréas Pereira, estava deslumbrado, né, com o começo dele no time do Flamengo e estava enxergando que ia conseguir tranquilamente os 20 milhões de euros, que dá em torno de 130 milhões de reais, pelo Andréas Pereira. Só que o Manchester United ficou muito preocupado depois desse problema que ele teve na final, né, dessa perda de bola aí, afundando as chances do Flamengo de ser campeão da Libertadores. E fica preocupado com o valor financeiro do atleta. O Flamengo, lógico, o Flamengo não vai tentar de todas as maneiras não pagar esses 20 milhões de euros, que seria a maior contratação de todos os tempos no time do Flamengo. E no meu ver, tá, a gente deveria aguardar para tentar fazer uma proposta abaixo desses 20 milhões de euros, que é também o que o Flamengo com certeza vai tentar fazer, tá? Diante dessa situação, e não somente dessa situação, mesmo se ele fosse bem no time do Flamengo, 20 milhões de euros para o meio atacante, e o euro do jeito que está, seria praticamente inviável. Então vamos ver se o Manchester United ele cede em relação ao valor que quer receber do Andréas Pereira, e se o Flamengo também vai querer exercer o direito de compra quando terminar o contrato do Andréas Pereira. Não é meio atacante não, desculpa, tá? Meia de ligação, ele é meio campo ali, segundo volante. Agora eu vou falar sobre dois nomes aí em relação a técnicos do Flamengo que são especulados, né? Um é o Galhardo e o outro é o Vojvoda, o técnico aí do Fortaleza, técnico esse do Fortaleza, que segundo o jornal Correio do Povo, está sendo sondado pelo Inter. Só que ele pediu para aguardar porque ele quer saber se o Flamengo tem interesse de contratá-lo ou não. Então, segundo esse jornal, o Vojvoda tem vontade de treinar o time do Flamengo, é um bom técnico, não sei se é um técnico à altura do time do Flamengo, né? Porque quando chega a pressão é gigantesca, muito mais do que em todos os outros clubes aqui no Brasil. E essa situação aí a gente tem que aguardar, não houve nenhum contato do time do Flamengo com o Vojvoda e é uma carta aí praticamente fora do baralho do Flamengo, mas tá meio complicado de conseguir um técnico europeu. O Flamengo quer mesmo um técnico português, né? Um estrangeiro e de preferência um português, que se não for um português, que seja aí o Galhardo, tá? Mas em relação ao Galhardo, a situação é a seguinte, ele também é o preferido, né? Jorge Jesus e Galhardo são os dois preferidos da diretoria do Flamengo para ser o novo técnico do time do Flamengo. Mas a situação do Galhardo é aquela que eu já tinha trazido para vocês. Ele dá preferência ou por uma proposta boa da Europa, que ainda não chegou, e isso é importante frisar, ou renovar com o River. Ele, a princípio, não pretende treinar nenhum clube da América do Sul novamente, pelo menos por enquanto. Vamos aguardar um bom técnico. Eu gostaria de ver, lógico, o Jorge Jesus no time do Flamengo, ou o Galhardo. Eu sei que a possibilidade de dar certo é muito grande, né? Tudo no futebol é aposta, mas esses dois técnicos aí também são os meus preferidos, assim como são os preferidos da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo é essa que está sondando ali para ver se é viável ou não conversar, fazer uma proposta aí pro Galhardo. E em relação aí ao Vojvoda, ele está só esperando, igual o Renato Gaúcho fez, para ver se pinta uma proposta do time do Flamengo antes dele dar a resposta ao time do Inter. Eu vou falar uma curtinha para vocês aqui, depois de garantir a segunda colocação do Campeonato Brasileiro no mínimo,
né? Porque o Flamengo ainda tem chances, de matemáticas é difícil. O Atlético tem que empatar 1 e perder 2, e o Flamengo tem que ganhar os 3. Situação complicada, mas enquanto há vida, há esperança. Mas pelo menos a segunda colocação a gente já garantiu, depois da bela vitória aí em cima do Ceará, nação rubro-negra realmente dando um show, mostrando o que é ser torcedor. Deu uma festa incrível no Maracanã. Nosso maior prêmio é ter nós mesmos como torcedores. Na boa, cara, a nação rubro-negra é espetacular. E aí, depois de garantir essa segunda colocação no mínimo, o Flamengo já conseguiu aí pelo menos 31,3 mil reais pela segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Então é uma farpelinha que já cai no bolso dos rubro-negros, porque agora o Palmeiras não nos alcança mais. Mas o nosso objetivo, é lógico, sempre é a primeira colocação. Vamos ver se algum milagre aí acontece, né? Principalmente com o VAR. Mas eu também não vou botar só na conta do VAR não, porque o Flamengo vacilou muito. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!